como eu faço para não ter problemas na hora de eu poder tirar foto em um lugar que eu não conheça antes? Uhum. Por Que tipo exemplo, de problema? eu marquei num lugar bem longe para tirar foto, mas eu não sei como é o lugar, se ele é aberto, se ele é fechado, só me contratar. E, tipo, não tem como eu ir antes porque é muito caro o custo Me de ir dá um até exemplo. lá. Você está falando de um ensaio, você está falando de um Por evento. exemplo, um casal me convidou para. Me convidou, não, me contratou para tirar foto numa ilha. Só que a ilha é longe, custa caro para Uhum. ir e para visitar o lugar antes de. Tá Para bom, ver mas como vamos é, lá. para Tá criar a perfeito. composição. É um ensaio ou é um evento? É um ensaio, no caso. Um ensaio, perfeito. A ilha não é Isso, fechada, não, então o espaço é aberto, certo? isso, positivo. Tá, você falou A se é aberto, se é fechado, por isso que eu não estava entendendo. é uma cancha. Eu perguntei para ela se tinha umas casas. Ela falou que tinha. Um Tá. E chalé. por que que eles querem ir fotografar nesse lugar? Porque é onde que, tipo, tudo começou. Tá bom, onde eles se conheceram. Isso. Tá bom, Só que eles moram pra cá, onde que eu moro também. tá bom. E você já olhou o nome dessa ilha, botou o nome dessa ilha no Google? Ah, já botei, já, só que não tem tantas fotos. Esse é o porém. Tá bom. Tá. Tô te perguntando algumas coisas porque por que que você precisa saber o lugar que você vai ir para conseguir fotografar? Essa é a minha pergunta. Por que você precisa saber? Porque eu acho que se na hora eu posso travar. Tipo, eu não vou saber a composição, daí às Por, vezes pode por ser que 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 você o vai casal. travar? Porque daí, como que eu posso dizer? Eu olho pro lugar e penso como eu vou. Como eu vou usar a luz a meu favor para ficar bonita a imagem, Mas e por que para que você tem que conhecer antes? eu não sei exatamente, mas é só para mim ter uma ideia do que eu vou ter que fazer, né? Com o casal, o que falar para Segura eles. Tá. Tá dando uma travadinha aqui, por isso que eu Uhum. tô. Mas vamos lá. Vamos lá. E você acha então que um bom motorista de caminhão, por exemplo, para ele conseguir fazer um bom trabalho, ele tem que conhecer a estrada que ele vai andar? Ele tem que saber dirigir. Ah, ele tem que saber dirigir, não necessariamente conhecer a estrada. É. Tá bom, concordo com você. Vamos falar sobre fotografia agora? Eu acho que Vamos. se você vai fazer um bom trabalho, você não tem que saber aonde você vai fazer o seu trabalho. Você tem que saber fazer um bom trabalho. Porque se você vai antes no lugar e você começa a olhar o que você vai fazer lá, você cria alguns problemas para sua carreira. Uhum. Primeiro, quando você vai num lugar e começa a olhar e começa a pensar, a chance de você pensar e fazer as mesmas coisas que os outros fizeram é grande. Quando você vai para essa ilha e começa ou algum lugar e você começa a pesquisar fotos antes dela, você vai ver um monte de gente que já foi lá e já fez ensaios lá. Você vai ver essas fotos, certo? Qual a chance de você repetir uma dessas fotos sem querer? É alto, É alto. é alto. Por quê? Porque a gente acaba fazendo. Por que a gente fala português? Porque seus pais falavam português, as pessoas que te educaram falavam português. Por isso que você não fala inglês. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você falaria inglês. Se tivesse nascido na Índia, você sacou? Por quê? Porque você faz e fala, aprende aquilo que você vê, se escuta. Quando você começa a ver muitas fotografias ou olhar muito lugar antes de você fotografar, a chance de você se repetir e fazer igual aos outros é muito grande. E quando você faz isso, você deixa de lado aquilo que vai fazer você ser um grande fotógrafo, que é o quê? Autoria. Autoria. Muito bom. Exatamente. Porque, para pensar, o que, que você pode fazer de diferente naquela ilha? Fotos espontâneas. Fotos Foto. espontâneas, mas isso não quer dizer que tenha que ser da ilha. Uma foto sim que normalmente é bem diferente das comuns, né? Do que a maioria das pessoas faz com o celular, ou com qualquer outro tipo de. Perfeito.
Perfeito. Então não resolve você conhecer antes do lugar e olhar antes. O que que resolve? Você dominar a composição. Por exemplo, você está falando de composição. Se você tem medo de chegar lá e se atrapalhar na composição, o problema não é o lugar. O problema é que talvez você não domine tanto a composição quanto deveria dominar. Hum, É que nem o pior, que nem o motorista de caminhão. Ele andar numa rua que ele não conhece é um pouco mais difícil do que uma rua que ele conhece, óbvio. Mas se ele é um bom motorista, ele vai, tá tudo bem. vai Ele de boa. vai resolver o problema, vai de boa. Exatamente. Então, tu entende? Então, mas ele tem que saber dirigir. Ele tem que ser É, um bom motorista. dá-lhe bate. Exatamente, principalmente se for numa serra. Porque ele não conhece o como é uma descida. Então tem uma descida gigante lá. Então ele tem que tomar cuidado, porque ele não pode usar o freio, tem que usar freio motor. Mas se ele for um motorista cauteloso e que ele sabe, ele não precisa ter passado lá para saber isso. Ele vai sacar pelas placas que tem uma descida, e ele vai com responsabilidade sem usar demais os freios do caminhão dele. Ele não vai morrer, não vai bater, não vai matar. Então o problema não é andar numa rua nova. O problema é você estar preparado para andar em qualquer tipo de rua, se você for um motorista de caminhão. Quando você é um fotógrafo, não é um lugar diferente que você vai fotografar, não é ruim. Na minha opinião, é uma oportunidade. Então, estou chegando em tudo isso para te dizer, eu nunca fui olhar um lugar antes de fotografar. Nunca. Por quê? Porque justamente eu entendia que quando eu fazia isso, eu limitava a minha criatividade, eu limitava a minha autoria e eu acabava fazendo a mesma merda que todo mundo lá já fazia. Então, quando Daí, eu ia novo por quê? Eu vou novo com uma mentalidade nova, pensando, focando nas pessoas e no ambiente. Outra coisa, quando eu era bem molecão, eu fui algumas vezes em um lugar, não para ensaio, mas para evento. E eu cheguei lá e eu reparei na luz. Pô, aqui tinha uma luz legal, lá tinha uma luz ruim. Quando eu cheguei no dia para executar o trabalho, a luz não era a mesma, porque o dia estava nublado. Então, todas as minhas ideias que eu tinha tido para trabalhar com a luz de forma interessante não funcionaram mais. Por quê? Não tinha aquele sol com uma luz dura e não tinha aquele sol para fazer um contraluz. Ou seja, adiantou eu ir lá? Não, não adiantou. é, Tu entende? Então, o que que acontece? Eu penso que prefiro me preparar tecnicamente para conseguir resolver o problema, seja qual for o local. E de uma forma que os outros não resolveram. Porque, de novo, uma fotografia boa ou uma ruim não é aquela história de minha foto é boa, essa é ruim, ou vice-versa. Toda é, fotografia, quando ela é repetida, ela passa a ser ruim para mim. tem essa mentalidade, né? E as diferenciais são aqui que chamam a atenção. Exato. E o que chama a atenção das pessoas? A composição, né? Tudo que seja fora do comum, entre aspas, assim, vai. Total. Então, quer dizer que o que chama a atenção é o diferente. É, Exato. Só tem uma forma de ser diferente. Sabe qual é? não sei. Sendo você mesmo. É ser do meu próprio jeito, né? A minha própria fotografia. Exato. Só tem uma forma de ser diferente hoje no mercado, sendo você mesmo. É olhando menos para o lado e olhando mais para você. Dominando mais a técnica e entendendo quais são as técnicas que você mais gosta. Ser mais confiante, né? Vamos lá, se a gente for falar de luz, qual é o tipo de luz que você mais gosta de fazer? Uma luz difusa. Difusa. Tá bom. Você gosta dela mais porque ela é mais bonita ou porque ela é mais fácil de fazer? Olha, é porque é tipo, mesmo que seja uma luz básica, é uma luz bem usada, né? Tem a Bom, luz, a contraluz também, que é muito boa também, que ainda, mesmo assim, deixa difusa a sim, pele. contra a luz é uma luz difusa. Perfeito. Muito bom. Mas aí eu só me assusto quando você fala, mas é uma luz muito usada. Daí já não Daí é. é exato, olha como é a mudança de cabeça. Você diz, que é uma luz muito usada, mas daí é ruim. E, cara, mano, eu abri seu perfil agora. Você deve estar começando no rolê de fotografia, certo? Eu acho que meu perfil profissional deve estar no link da minha bio. Eu já cliquei Viu nele, ali? tá? Tô nele aqui. Mas tem 24 publicações, né? É. Pouco.
Tem bem pouco Bem mesmo. pouco. Você, vamos lá, eu pulei essa parte. Você é iniciante, plano B ou avançado, segundo a minha teoria? Eu tô treinando. Tá, treinando não faz parte do A, B e C. Você, Já tô no mercado, né? Tô trabalhando às vezes. tá, Só que não tá, eu não tô naquele jeito que eu quero estar, entendeu? Eu quero estar perfe- melhor, melhor. tá, perfeito. Eu também quero estar melhor. Então, tamo junto. Mas a minha pergunta é, iniciante, você nunca vendeu sua fotografia. Plano B, você ganha dinheiro com a fotografia, mas ainda tem outra renda. Avançado, se você vive somente da fotografia. Não, é plano B. Plano B, perfeito, muito bom. Então tá bom. Então, o que que eu por que eu tô te perguntando isso tudo, tá? Porque você tá com a mentalidade normal como a maioria dos fotógrafos entra. Você está entrando no mercado olhando muito para os outros, olhando para o meu trabalho, olhando para o trabalho do João, da Maria, do Cicano, do Feijão, de todo mundo, Uhum. né? De uma galera. E aí você acaba acreditando que fazer o que a maioria faz vai te dar o resultado bom. É, isso aí daí me pegou agora. É, mas deveria ser o contrário. Você é um moleque de quantos anos? 17. Caralho, que massa. 17 anos. Você é um Uhum. moleque de 17 anos. Você quer ser igual a eu, um tiozão de 34? Não sei, né? Eu vi tua fotografia é muito boa. Eu me Tal. inspiro. Legal. Mas você quer ser igual a um tiozão de 34 anos? Já tô me chamando de tiozão, tá? Eu tô ficando careca, né? Tô ficando tiozão. Você quer ficar igual a um tiozão de 34 anos? Olha, eu gostaria de ficar tão bom quanto, né? É, mas não igual. Não é igual, do meu jeito, né? Exato. Você tem 17 anos. E o que me fez começar com fotografia em 17 anos Não, foi ter que pagar as contas. eu comecei com 16. Tá bom, mas eu comecei com 17. O que me fez começar com 17 anos foi ter que pagar as contas. E o que me fez diferenciar com 18, 19 anos foi o fato de eu ter uma fotografia completamente diferente dos outros tiozão na minha região aqui, que tinham experiência, que tinham uma boa fotografia, mas eu entendi lá atrás que eu não deveria lutar contra eles, assim, usar a mesma arma que a deles. Por quê? Porque eles tinham mais experiência que eu, eles tinham mais equipamento que eu, eles tinham mais expertise que eu, eles tinham mais tudo, que eles tinham tudo mais que eu. Tudo. Tinha uma coisa só que eu tinha que eles não tinham. Eu era um piá, vida louca, e que era atleta, e que comecei a fazer umas paradas muito diferentes. Tu entende? Pretendo. E lá atrás eu descobri que o que fez dar certo é que eu não competi com eles. Porque, na época, por exemplo, eles tinham um estúdio. Todos eles aqui na minha região tinham estúdio. Eu não. Todos. Tá bom, todos tinham. Meu pai começou, até tinha um estúdiozinho, que era a garagem de casa, assim, um porão. Só que era pequenininho e era tudo branco. Eu não sabia. Mas eu não conseguia fazer nenhuma luz diferente lá. Número dois, eu não sabia dominar essas paradas de flash. Número três, eu não gostava daquilo. Flash em. Eu não gostava. E aí eu disse aqui, então tá, vou ficar bom naquilo? Não, sabe o que que eu fiz? Partir pro Eu vou externo. fazer só ensaio externo. Mas com os ninguém faz isso. Você não vai acreditar, tá? Você faz 16 anos. Você estava nascendo, meu querido. Eu tô Putz. vendo que eu sou tiozão. Nossa, você estava nascendo, estava começando a fotografia. Puta que pariu. Agora eu me senti muito velho, irmão. Nossa, agora até caiu um. Se eu fizer assim, cai mais um monte de cabelo. Nossa, horrível. Mas enfim, dito isso, não devia ter pensado nisso. Agora que eu pensei, passou. O que acontece? Olha só, que louco. Ninguém fazia externo, cara. Porque eles não sabiam fazer externo também. Eles ficavam no espaço confortável deles dentro do estúdio. E estava tudo bem, não tinha nada de errado. Comecei a fazer externo e explodi. Por quê? Porque quem queria um ensaio diferente vinha contratar a mim e não a eles. Por quê? Porque um diferencial era o externo. Oh, meu. O que eu estou tentando te dizer? Você tem uma oportunidade de fotografar um casal numa ilha e você quer ir na maldita ilha e fazer sem querer. Eu sei que você não é por querer, eu sei disso. Mas sem querer você vai fazer a maldita das mesmas fotos que os tiozão vão lá e fazem nessa maldita ilha. Inclusive, é sábado agora. Tá bom? Nesse Então, sábado. não faça isso. Então, vá lá e faça diferente. Vá lá e chegue uns minutos antes,
peça uns minutos para você olhar lá na hora Para e dizer, mim, cara, vamos começar. Vamos começar a fazer, vamos testar aqui, vamos fazer ali, vamos fazer lá. Sacou? Mas para isso vai ficar mais fácil quando você dominar mais a parte técnica. E aí você vai olhar para o lugar e você vê as boas composições, você vê uma boa luz, você tem ideia de direção de pessoas. A coisa fica mais fácil quando você domina 101% aquilo que você faz. E dominar a técnica para fazer coisa diferente, não dominar a técnica para fazer as coisas igual, sabe? Você tem 17 anos. 17. Eu juro que se alguém tivesse falado isso que eu tô te falando agora, com 17 anos, comigo, quando eu tinha 17 anos, ou eu pirava ou eu explodia de vez. Porque todo mundo me falava o contrário. Meu pai dizia, baixa a bola, olha lá, o Joãozinho tá fazendo dinheiro, vamos fazer o que ele faz. Todo, ninguém ensinava assim, pensa diferente, faz diferente. Se tá todo mundo fazendo assado, vamos fazer de outra forma. Ninguém falava isso pra mim. Ninguém.